Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer essa touca em tricô. Para fazer essa peça eu utilizei apenas um novelo do fio urbano da Círculo e agulhas de tricô número 7 e número 8. E eu tô deixando aqui na tela mais informações para vocês sobre o material utilizado. Esse material e outros materiais para tricô, crochê e artesanatos em geral vocês encontram no Armarinhos Mascote. Eu vou deixar o arroba do Instagram deles aqui na tela para vocês acompanharem. Antes de começar o passo a passo, já te inscreve aqui no canal, ativa o botão de sininho para receber as notificações das próximas aulas que eu for compartilhar e me acompanha também nas redes sociais, porque lá eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro canal. Essa touca faz parte de um conjunto de touca e cachecol e na próxima aula que eu publicar aqui no canal eu vou mostrar para vocês o passo a passo do cachecol, então fiquem de olho por aqui. E agora a gente já pode começar o tutorial. O ponto fantasia que eu vou utilizar nessa peça é múltiplo de 5 e composto por uma sequência de 6 carreiras. Mas como eu vou precisar de bordas para fazer a costura e não danificar o desenho do ponto, eu vou precisar de pontos múltiplos de 5 mais 2 pontos de borda. Então eu vou começar colocando na minha agulha de tricô número 7 uma quantidade de 62 pontos. Depois de colocar todos os pontos necessários na agulha, eu vou trabalhar 4 centímetros em ponto barra 1 por 1. Para tecer o ponto barra 1 por 1, eu vou fazer um ponto em meia e um ponto tricô ao decorrer de todas as carreiras do ponto barra. Então, do início até o final da carreira, eu teço um meia e um tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu já finalizei a primeira carreira de ponto barra 1 por 1, e como eu coloquei aqui os pontos bem apertadinhos na agulha, e também porque eu tô trabalhando com uma agulha menor do que a indicada para esse material, os meus pontos ficaram bem apertados para fazer essa primeira carreira. Mas a partir da segunda carreira do trabalho, a tensão do ponto já fica mais tranquila de fazer. Então, nas próximas carreiras do ponto barra 1 por 1, a gente vai seguir a mesma sequência de pontos, fazendo um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Então, vocês vão perceber a partir da segunda carreira do barra 1 por 1, que a gente vai fazer o meia sobre o meia da carreira anterior e o tricô sobre o tricô da carreira anterior. Meia sobre meia e tricô sobre tricô. Então, depois que eu finalizar os 4 centímetros trabalhando em ponto barra 1 por 1, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e também para informar o próximo passo. Eu já finalizei os 4 centímetros trabalhando em ponto barra 1 por 1. Com esse material que eu estou utilizando aqui, eu tive um total de 7 carreiras. Agora eu vou começar a trabalhar no ponto fantasia e eu vou trocar da agulha número 7 para a agulha número 8. O ponto fantasia que a gente vai utilizar nessa peça tem basicamente o mesmo resultado dos dois lados. Só que como a gente vai ter um ponto de borda no início e no final de todas as carreiras, eu vou escolher o meu lado direito e o meu lado avesso agora. Então essa primeira carreira do ponto, eu vou tecer todos os pontos em ponto meia e eu já estou definindo que esse vai ser o lado direito da minha peça. Então do início ao fim, eu vou seguir tecendo todos os meus pontos em ponto meia. Eu já finalizei a primeira carreira do ponto fantasia para trabalhar nessa touca, já dispensei a minha agulha de tricô número 7 e a partir de agora eu vou continuar tecendo a peça utilizando somente a agulha de tricô número 8. Vou virar meu trabalho para o outro lado, que é o meu lado avesso, e o primeiro ponto da carreira, que vai ser meu ponto de borda, eu vou fazer em ponto tricô. Agora eu vou iniciar a sequência do ponto fantasia para a segunda carreira. Então a sequência desse ponto para a segunda carreira é um ponto em meia e 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. De novo, um meia, 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. De novo, um meia, 4 tricôs. 1, 2,
3, 4. E eu vou seguir tecendo até finalizar a carreira nessa sequência de pontos, fazendo um meia e 4 tricôs. Segui tecendo um meia e 4 tricôs até o final da carreira. O último ponto que sobrou na minha agulha da esquerda é o meu ponto de borda do final da carreira. Eu vou fazer em ponto tricô porque eu tô pelo lado avesso. Agora que eu terminei a segunda carreira do ponto fantasia, eu vou virar novamente a peça agora para o meu lado direito. E o primeiro ponto eu vou tecer em ponto meia, que é o meu ponto de borda. Então, pelas carreiras do lado direito, os pontos de borda eu vou fazer em ponto meia, e pelas carreiras do avesso, o ponto de borda eu vou fazer em ponto tricô, ok? Agora eu vou começar a sequência do ponto fantasia para a terceira carreira. E essa sequência é feita tecendo 3 pontos em ponto meia. Então, esse aqui é o ponto de borda, a gente não conta. 1, 2, 3 e 2 tricôs. De novo, 3 meias. 1, 2, 3, 2 tricôs. E eu vou seguir até o final da carreira, nessa sequência de 3 meias e 2 tricôs. Segui tecendo até o final da terceira carreira do ponto fantasia, fazendo 3 meias e 2 tricôs, e para finalizar a carreira, o ponto de borda eu vou tecer em ponto meia. Agora que eu finalizei essa carreira, eu vou virar para o meu lado avesso e vou iniciar a sequência de pontos da quarta carreira. Então, o primeiro ponto, que é o ponto de borda, eu vou fazer em ponto tricô, e a sequência de pontos da quarta carreira é a mesma da terceira. Então, eu também vou tecer aqui uma sequência de 3 pontos em ponto meia e 2 pontos em tricô. 3 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Então, eu vou seguir até o final dessa quarta carreira do ponto, fazendo 3 meias e 2 tricôs. Segui tecendo até o final da quarta carreira, fazendo 3 meias e 2 tricôs, e para finalizar essa carreira eu vou tecer o último ponto, que é o ponto de borda, em ponto tricô. Agora eu vou virar minha peça para o lado direito e vou dar início à quinta carreira. Aqui no lado direito eu inicio fazendo meu primeiro ponto de borda em ponto meia, e agora eu dou início à sequência do ponto. A sequência do ponto da quinta carreira é a mesma do que a gente fez na segunda carreira. Então, a gente vai tecer aqui um ponto em meia e 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. De novo, um meia e 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai formando ó, o desenho do ponto. Aqui ainda não dá para ver muito bem porque a gente tem poucas carreiras, mas depois, conforme a gente for crescendo o trabalho, a gente consegue visualizar melhor o resultado do ponto. Então, eu fiz de novo aqui, 1, 2, 3, 4 pontos em tricô. E eu sigo até o final da carreira nesse ritmo de pontos. Segui tecendo até o final da quinta carreira do ponto, fazendo um meia e 4 tricôs, e para finalizar a carreira, o último ponto, que é o ponto de borda, eu vou tecer em ponto meia. Agora que eu finalizei essa carreira, eu vou virar meu trabalho para o lado avesso e vou tecer a sexta e última carreira que compõe a sequência desse ponto. O ponto de borda, aqui pelo lado avesso, eu faço em ponto tricô. E agora, até chegar no final da carreira, até chegar no meu ponto de borda, eu vou seguir tecendo todos os pontos em ponto meia. Então, a sexta carreira do ponto, do início ao final, com exceção dos pontos de borda, eu sigo tecendo
em ponto meia. Eu segui tecendo até o final da sexta carreira, tecendo os pontos em ponto meia, e para finalizar a carreira, o último ponto, que é o meu ponto de borda, eu vou tecer em ponto tricô. Agora que eu finalizei as 6 carreiras que compõem a sequência desse ponto, eu vou virar o meu trabalho para o outro lado, que é o meu lado direito, e vou continuar tecendo na repetição dessas 6 carreiras que eu acabei de tecer aqui com vocês. Então, eu vou continuar tecendo na repetição dessas 6 carreiras até completar aproximadamente 20 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base, desde o início aqui da primeira carreira do ponto barra 1 por 1. Quando eu finalizar essa medida indicada, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para mostrar para vocês o início das diminuições. Eu continuei tecendo a minha touca até chegar em aproximadamente 20 centímetros de comprimento desde o início da base, e só para vocês terem uma ideia, eu fiz 5 vezes a repetição das 6 carreiras do ponto fantasia. O próximo passo agora é dar início às diminuições para finalizar a peça. Eu tô aqui pelo lado direito do meu trabalho e eu vou começar a primeira carreira de diminuição fazendo 2 pontos em ponto meia. E depois eu vou fazer 2 pontos juntos em ponto meia. De novo, 2 pontos em meia. E de novo, 2 pontos juntos em ponto meia. E assim eu vou seguir até o final da carreira, fazendo 2 meias e 2 juntos em meia. Eu fui até o final da carreira fazendo 2 meias e 2 juntos em meia e sobraram 2 pontos na minha agulha da esquerda. E para finalizar a carreira, eu teço esses 2 pontos em ponto meia. Agora que eu finalizei essa primeira carreira de diminuições, eu vou virar o meu trabalho para o outro lado e na carreira seguinte eu vou tecer todos os meus pontos em ponto tricô. Então, do início até o final dessa carreira, eu sigo tecendo todos os pontos da agulha da esquerda em ponto tricô. Depois de finalizar essa carreira pelo avesso da peça, tecendo todos os pontos em tricô sem fazer nenhuma diminuição, eu vou virar meu trabalho para o lado direito novamente e vou fazer a segunda carreira de diminuições. Nessa carreira, eu vou fazer uma sequência de 1 meia e 2 pontos juntos em meia. 1 meia, 2 pontos juntos em meia. E eu vou seguir até o final da carreira fazendo isso. 1 meia, 2 pontos juntos em meia. 1 meia, 2 juntos em meia. Eu segui tecendo 1 meia e 2 pontos juntos em meia até me aproximar do final da carreira e agora sobraram 2 pontos na agulha da esquerda. E para finalizar essa carreira, eu vou tecer esses 2 pontos em ponto meia. Terminei essa carreira com diminuições, vou virar agora o meu trabalho para o outro lado, que é o meu avesso, e na carreira seguinte eu vou tecer todos os pontos sem fazer nenhuma diminuição, fazendo todos eles em ponto tricô. Então, do início até o final dessa carreira pelo avesso, eu teço todos os pontos em ponto tricô. Depois de finalizar essa carreira em tricô pelo avesso da peça, eu viro o meu trabalho novamente para o lado direito e agora eu vou tecer a terceira carreira de diminuições, que é a última carreira da peça. E nessa carreira eu vou seguir tecendo, fazendo 2 pontos juntos em meia no decorrer de toda a carreira. Então, eu sempre pego 2 pontos e faço juntos em ponto meia. Pego 2 pontos e faço juntos em ponto meia. Depois de finalizar a última carreira de arremates, eu fiquei com um total de 16 pontos na agulha e um comprimento aproximado de 22 centímetros medindo desde o início da base. O próximo passo agora é passar a ponta do fio
por dentro de todos os pontinhos que estão aqui na agulha e depois fazer a costura na lateral. Então, para isso, eu cortei um pedaço de fio que seja suficiente para fazer a costura e coloquei aqui na ponta uma agulha de tapeçaria. Eu puxo bem agora o pedaço de fio para fechar aqui o buraquinho do topo do gorro. Vou passar a minha agulha aqui por entre o primeiro pontinho para poder fechar bem aqui, ó. Então agora é só a gente fazer a costura aqui na lateral usando os pontos de borda. Caso vocês não saibam como fazer costura no tricô, eu vou deixar aqui no box de informações o link da videoaula que eu ensino como fazer isso. E depois de finalizar a costura e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, a touca tá prontinha para ser usada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender essa touca aqui comigo. Comenta aqui embaixo para me dizer o que achou dessa aula, porque o feedback de vocês é super importante para mim. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!